Olá, queridos, aqui estamos de volta. Vamos retomar então o nosso trilho que estamos traçando desde Gênesis. Já deixamos 13 vídeos para trás e hoje então vamos com o nosso 14º vídeo. Eu estou agradecido de ter você conosco. Quero pedir para aqueles que estão chegando agora para se inscreverem, deixarem o sininho acionado. E também, se você não viu os primeiros vídeos, por favor, abra lá no YouTube, você vai encontrar os demais vídeos. Então, assista os primeiros e você vai entender melhor a linha que nós estamos traçando. Muito obrigado. Então, o nosso vídeo de hoje é o 14º vídeo e o nosso personagem é o João Batista. João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Teve aquela nobre missão de preceder, preparar o caminho para o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus. Não só preparar o caminho, mas apresentá-lo ao mundo. E essa era uma missão que qualquer um dos profetas do Antigo Testamento gostariam de tê-lo feito, porque ela é a missão mais nobre possível para um homem. Tanto que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. E qual que era a sua pregação? Ele começa ali em Mateus capítulo 3, no deserto da Judéia, pregando, anunciando a chegada do reino de Deus e convocando as pessoas para o arrependimento, a fim de prepararem seus corações para o Senhor, preparando então o caminho do Senhor. Quem eram seus ouvintes? Eram religiosos, tinham bons religiosos, tinha sacerdote, estava tudo bem esquematizado em Israel, eles tinham o templo, tudo funcionava, mas eles estavam mergulhados nas suas tradições, num estilo de vida muito secularizado e praticamente não se apercebiam do que Deus estava fazendo. Aquele era o tempo que Deus escolheu, o tempo em que o mundo falava uma língua importante como o grego, como o Império Romano havia aberto caminho para todas as áreas, a famosa frase toda estrada vai a Roma. Então havia uma facilidade para a expansão dessa mensagem, era o tempo. Mas o povo de Israel estava adormecido para isso. E João está pregando e batizando, e de repente ele tem na fila do batismo Jesus. Jesus era seu primo em segundo grau e provavelmente eles se conheceram durante a infância, a juventude, eles tinham 30 anos cada um. Quando ele vê Jesus, ele não fazia ideia de que ele fosse o Verbo. Aliás, lá no capítulo 1 de João, Jesus falou que, está no meio de vocês, mas vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas ele já existia antes de mim. Ele é alguém tão importante que eu não sou digno de nem desatar as suas sandálias. João estava convicto, ciente de que ele veio preparar o caminho do Filho de Deus. Só que ele não sabia quem era. Jesus está na fila, mas ele sentiu algo diferente e falou para Jesus: não seria o caso de você me batizar ao invés de eu te batizar? Pois é, nós vemos pelas Escrituras que Jesus não cometeu pecado. Ele
vestiu-se da humanidade, mas ele não pecou. Agora ele está na fila de pecadores. Por que ele estava lá? Porque era o meu lugar. Era o lugar de Adão. Ele entra na fila para se sujeitar à palavra do profeta e então ele convence João dizendo, não, convém que cumpramos toda a justiça e tudo deve ser cumprido na minha vida. E João então o batiza. Naquele ato veio sobre Jesus aquilo que Deus já tinha falado para João. O Espírito Santo em forma de uma pomba pousando sobre ele. E aquele era o sinal de que esse era o Filho de Deus. Então João ouviu a voz, inclusive, dizendo, este é o meu Filho amado. A partir dali, João estava pronto, ele estava seguro, tanto que no dia seguinte, aquele momento em que ele reconheceu que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, no dia seguinte ele está falando para seus discípulos, 2 discípulos estavam com ele, Jesus vai passando, ele diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles 2 discípulos abandonaram João imediatamente e seguiram Jesus. Pois bem, a vida de um profeta em Israel nunca foi fácil. Tem histórias muito assim de sofrimento, de perseguição, de morte de profetas lá no Antigo Testamento. Então, João também não seria uma coisa assim, muito simples. Apesar de que ele disse que era na hora de ele diminuir e crescer aquele a quem ele também se sujeitava. Crescer aquele que veio para libertar o homem das suas amarras, do seu pecado. E libertar Israel. A pregação era primeiro para Israel. Impressionante. E poucos dias depois, João foi preso, não muito tempo depois. Herodes mandou prendê-lo e depois mandou decapitá-lo. Jesus, agora, quando sai do batismo, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Não preciso nem explicar por que o deserto. Porque Adão ganhou um jardim que ele não dominou, que ele não cuidou. E Adão e Eva, quando foram incrédulos em relação ao que Deus tinha dito, acreditaram na serpente. Eles desobedeceram a Deus e obedeceram à serpente e eles perderam o jardim e foram para o deserto. E aí é onde nós estamos, tá? A terra não é o paraíso. Eu vou repetir isso aqui. A terra é um grande deserto. E agora Jesus, então, vai para o deserto porque quando ele passa pelo batismo, ele ocupa o posto deixado por Adão. E ele pegou a terra estragada como Adão deixou. E agora, lá no deserto, ele passa 40 dias jejuando. Era o início de sua jornada que não seria fácil, não foi fácil. E agora, quem estava lá no deserto? A serpente. O texto de Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, tem a narração de tudo aquilo ali. Ele foi tentado pelo diabo. Tentação tem a finalidade de desvirtuar, de tirar a pessoa do seu projeto, do seu propósito. E ele precisava passar, porque Adão passou também lá, só que Adão não passou. Adão caiu. Adão e Eva caíram
quando foram tentados lá no Éden. Agora Jesus está na mesma posição. E ele, então, ouve o diabo falar para ele: você está com fome, você tem aqui diante de ti pedras, transforme-as em pães e está tudo resolvido. Se você é filho de Deus, faça isso. Preste atenção nisso. Bom, o que Jesus fez? Ele usou a palavra de Deus e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Esse foi o que faltou lá no Éden. Eles não se apoiaram na palavra, eles não resistiram à serpente. Não vamos entrar no detalhe para não gastar nosso tempo aqui. Então, o diabo levou Jesus e transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, num ponto alto, e falou: se você é filho de Deus, se atira daqui para baixo e você vai ver os anjos, conforme o diabo usou a palavra, conforme está escrito a seu respeito. Ele sabia. E está escrito lá que ele daria ordens aos anjos para te amparar e te socorrer. E também, convenhamos, uma coisa gloriosa. E Jesus resiste ao diabo e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo não desistiu e levou-o para mais um ponto, um alto monte, e lá mostrou os reinos do mundo. E é natural que as pessoas pensam: não, mas o diabo é ladrão, é mentiroso, ele não tinha nada para mostrar. Mas se ele não tivesse nada, se fosse um blefe, não seria tentação. Vamos pensar aqui. Quem estava lá sendo tentado não era o Filho de Deus. Era o Filho do homem. Porque Deus se fez homem. Deus se fez carne. E quem estava lá era o meu representante, era o substituto de Adão. Para Jesus, Deus, aquilo não era tentação, mas para você e para mim seria muita tentação. E assim foi para ele. E ele resistiu a Satanás. Eu quero aqui pensar um ponto aqui desse episódio. Satanás queria tirar Jesus da sua missão de filho do homem, levar o seu ministério terreno até o último momento, onde ele seria crucificado e morto em lugar do pecador. Ele queria tirar, dissuadi-lo disso, e nós vamos ver isso acontecer depois. Nós vamos ver isso acontecer algumas vezes durante esse curto período de ministério terreno que Jesus teve. O diabo queria que ele deixasse de ser homem e reassumisse o seu lugar de Deus, Filho de Deus. E aí ele também perderia a credencial para ser o resgatador da humanidade. Que bom que Jesus resistiu a Satanás, e que bom que ele manteve firme a sua decisão, conforme Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, dizendo que ele se desvestiu da sua divindade e vestiu-se da humanidade, tornando-se homem, tornando-se obediente e obediente até a morte. Aqui, Jesus, nesse momento, no deserto, ocupando o lugar de Adão, ele resiste à serpente e ele
reafirma a sua obediência, a sua fé na palavra de Deus e a sua obediência à ordem de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. E Satanás queria essa obediência para ele, porque naquele último momento de tentação, no terceiro, ele chega a propor para Jesus adorá-lo. Graças a Deus que Jesus permaneceu firme na sua missão e no seu propósito. E aí a palavra que diz que Satanás o deixou, tem um texto, tem um dos evangelhos diz que temporariamente deixou e os anjos vieram servi-lo. Assim Jesus começou. João apresenta-o ao mundo e entrega para ele um mundo muito complicado. Vamos acompanhar e vamos chegar lá na frente e vamos entender melhor. Um grande abraço a todos e Deus abençoe.